Muito obrigado a todos pela vossa presença. Hoje temos a quarta sessão do primeiro ciclo das Artes da Misteriosofia. À semelhança do que sucedeu no mês passado, vamos evocar dois grandes nomes da cultura portuguesa que se inscrevem de uma ou outra forma no universo de António Telmo. Agostinho da Silva vai ser aqui evocado por Luís Carlos Santos e Alberto Helder, que vai ser evocado por Maria Estela Guedes. Eu vou começar por apresentar o Luís Carlos Santos, que nos vai falar sobre Agostinho da Silva, Filosofia, Espiritualidade, Educação e Pedagogia. É este, aliás, o título da sua tese de doutoramento, que foi recentemente publicada e que creio está disponível aqui na Livraria Barata. Ele é licenciado em Antropologia, mestre em Ciências da Educação, na especialidade de Educação e Desenvolvimento, e doutor em Filosofia da Educação, com esta tese que eu referi há pouco. Atualmente é professor adjunto da Escola Superior de Educação do Instituto Politécnico de Setúbal, onde leciona desde 1997. Foi também professor assistente do Instituto Superior de Psicologia Aplicada e professor do ensino básico e secundário. É membro da direção da Associação Portuguesa de Antropologia, do Conselho Científico da Escola Superior de Educação de Setúbal, do Conselho Coordenador do Movimento Nacional Lusófono e do Círculo de Animação Cultural de Aires Vedras. Tem alguns livros e muitos artigos publicados. Luís, dou-te a palavra. Creio que não é necessário aqui explicar a relação de António Telmo e Agostinho da Silva, que já aqui foi abordada várias vezes. E, portanto, passo imediato a palavra ao Luís, agradecendo a sua presença. Obrigado. Vou-me levantar, se não se importa. Preciso falar porque então agradecer à Risoleta, à Maria Azanha e ao Pedro. Ter-me prazer em estar aqui com a Estela Guedes a partilhar esta sessão. Começar por dizer então que quando a Risoleta me convidou para vir participar aqui nestes encontros sobre Misteriosofia, um conceito inspirado em António Telmo. Na altura ainda não tinha editado o livro, a tese de doutoramento, e quando a Risoleta me perguntou, a tese, de qualquer maneira, o título do livro, o título da tese é Filosofia, Espiritualidade, Educação e Pedagogia, em Agostinho da Silva, e portanto, como andava com a espiritualidade e com a educação, foi o tema que dei à palestra. Portanto, a palestra hoje é Agostinho da Silva, Espiritualidade e Educação. Bem, se bem que, quer dizer, estar a falar sobre Agostinho da Silva, ele que tem um pensamento integral, holístico, ele dizia, se eu bem me lembro, que quando nós dizemos que somos só uma parte das coisas, deixamos de ser tudo o resto. E, portanto, aí já estamos a perder. Portanto, o melhor é de facto, abordar o Agostinho de forma integral. E, portanto, mas quando fazemos os trabalhos académicos, sempre tem que se partir, não é? Temos que quer dizer, geralmente, lá as orientações da tese diziam que tínhamos que afunilar um pouco aquilo que íamos trabalhar e então, de alguma forma, aquilo como eu sou professor, convinha-me naturalmente abordar a educação e a espiritualidade. Agostinho da Silva é uma coisa que desde sempre, de alguma forma, me fez interessar pelo pensamento dele e, portanto, daqui esta espiritualidade e educação. Já agora, sobre o livro, dizer que o livro está aí, se alguém tiver curiosidade e quiser adquiri-lo, está disponível. A fotografia, já agora só dizer que a fotografia da capa tem uma flor, que é uma pintura de uma pintora brasileira que se chama Kitty Amaral e que tem o título de Flor do Lácio. A Flor do Lácio, como sabem, é a pressuposta região de Itália onde terá vindo a língua portuguesa. E, portanto, que foi grafado por exemplo, um poeta brasileiro, que é o Olavo Bilac, na sua poesia. Caetano Veloso também tem um tema. Caetano Veloso, por acaso, vai estar aí brevemente em Lisboa.
se é que ainda não está, porque vai dar um concerto no dia. Aliás, ele começa pelo Porto, depois vem para Lisboa, não é? E o Caetano Veloso gravou também um tema que é a língua onde fala da flor do Lácio. E, portanto, enfim, referenciar aqui o trabalho desta amiga pintora brasileira e depois também dizer umas palavras sobre a organização do livro. De facto, este livro tem duas partes que depois se juntam as duas, que é, por um lado, começa a abordar a espiritualidade, por outro, aborda a educação e depois junta espiritualidade e educação. Portanto, aborda o pensamento do Agostinho da Silva cronologicamente, divide a vida do Agostinho da Silva em três períodos, que é os três grandes períodos, enfim, que de alguma forma caracterizam a passagem do Agostinho da Silva por cá, que é uma primeira parte que ele, desde o nascimento, a primeira parte da vida, portanto, Agostinho da Silva vive entre 1906 e 1994, não é? E entre 1906 e 1944 tem um primeiro período que passa em Portugal e depois, enfim, acaba por decidir autoexilar-se no Brasil, onde passa 25 anos, entre 44 e 69, e depois entre 69 e 94 regressa a Portugal. Enfim, naturalmente três grandes períodos. Ele é uma pessoa com uma vida muito nómada, como sabem, portanto dizer que ele esteve em Portugal, depois foi para o Brasil, depois veio outra vez para Portugal, enfim, não corresponderá bem ao nomadismo que caracteriza a sua vida, porque ele de facto viajou muito e já para, enfim, para os períodos em que faz parte das suas viagens, de facto, não deixa de ser impressionante, porque com certeza que numa altura em que era muito mais difícil viajar do que agora, vai ao Japão, vai ao Timor, vai a Macau, vai à África, vai a Moçambique, vai aos Estados Unidos da América, viaja por todo o Brasil. Portanto, de facto, é impressionante a forma como ele se vai entregando à vida e vai deambulando um pouco por todo o lado. Bem, mas então, dizer que o Agostinho da Silva, pensando numas palavras do amigo António Cândido Franco, que escreveu há pouco tempo uma extraordinária biografia sobre o Agostinho da Silva, a que chamou o Estranhíssimo Coloso. Ele adjetiva o Agostinho da Silva, lembro-me agora de dois adjetivos, não é, que ele utiliza, que é, por um lado, ser um aluno de vintes e, por outro lado, ser um escritor compulsivo. Na verdade, o Agostinho da Silva foi um extraordinário aluno, não é? A partir ali do momento em que entra no liceu, porque tem um período em jovem, ali quando tem 11, 12 anos, em que, de facto, quando entra para o ciclo preparatório, começa a fugir da escola. Foge da escola, detestava a escola, foi um problema para a família conseguir segurá-lo, e, portanto, começou tudo a ficar muito preocupado com ele, não é? Porque ele, em vez de ia para a escola, e fugia, ia variar, dizia que ia passear, que ia para aqui, ia para ali. Mas depois houve uma determinada altura que aquilo bateu-lhe com força, aí a partir dos 13 anos, quando entra no liceu, e depois, de facto, a partir daí é um aluno de 20. É um aluno sempre de nota máxima. E, portanto, torna-se também uma pessoa muito dedicada ao estudo, escreve bastante. Ele faz, portanto, os estudos superiores são feitos na Faculdade de Letras do Porto. Portanto, ele acaba em 29, entra em 24 para a Faculdade de Letras do Porto e acaba em 29 com o doutoramento. Não é? Portanto, o Agostinho da Silva, aos 23 anos, tem o doutoramento concluído e, portanto, um doutoramento aos 23 anos é uma arma fortíssima, não é? Para depois enfrentar a vida. E, para além do mais, ele, desde muito novo, começa a participar, a escrever para vários jornais, escreve para o Comércio do Porto, é diretor do Porto Académico, é o jornal da Academia Portuense, e participa na revista da Renascença Portuguesa, que é a Águia, não é? Onde estão grandes figuras do Porto, grandes figuras da cultura nacional e da intelectualidade do Porto e até de Lisboa.
E, portanto, curiosamente, a maior parte das pessoas, estive a reparar nisso, é tudo gente que nasce na década de 80. Na década de 80 do século XIX. Portanto, começar por Álvaro Pinto, Leonardo Coimbra, Jaime Cortesão, António Sérgio, até Fernando Pessoa, Teixeira Rego, Hernani Cidade. Portanto, um conjunto de pessoas, uns que fundam, outros que vão participando na Águia, que é ali, de facto, a grande revista, que tem ali também uma forte relação com a Faculdade de Letras do Porto, onde está um dos fundadores, que é o Leonardo Coimbra, não é? Também o Teixeira Rego, que Leonardo Coimbra e Teixeira Rego, que são dois dos professores mais referenciados por Agostinho da Silva na sua formação no ensino superior. Teixeira Rego, que vem ali é um pouco inspirado por Sampaio Bruno, e tem uma obra que é muito referenciada, que é a Nova Teoria do Sacrifício, não é? Onde ele, enfim, atribui a razão da queda do homem um pouco quando o homem começa a consumir carne animal, e, portanto, passa ali de um estado mais frugívoro para um estado mais carnívoro. E essa ideia, de facto, o Agostinho da Silva vai transportá-la a vida inteira, não é? Porque o Agostinho da Silva é sempre preferencialmente vegetariano, não é? E, portanto, sempre fala de Teixeira Rego como uma grande referência, como um dos professores que gostou mais. Enfim, também do Leonardo Coimbra, que acaba por ser muito importante. Embora, inicialmente, de facto, o Leonardo Coimbra, quer dizer, nós estamos ali entre grandes figuras no Porto. Reparem, o Leonardo Coimbra já tinha sido 2 vezes Ministro da Educação. É fundador da Águia, do movimento da Renascença Portuguesa. É o fundador da própria Faculdade de Letras, não é? O António Sérgio foi Ministro da Instrução. Foi o presidente do movimento português da Educação Nova. Teixeira Rego, portanto, com aquela herança, todos eles, estamos ali entre grandes figuras, não é? Da cultura nacional e ali mais especificamente do Porto. Portanto, o Agostinho da Silva, logo muito jovem, começa a relacionar-se com esta gente toda de grande dimensão. Portanto, é tudo gente que tem mais de 20 anos que ele, uns mais, outros menos, mais de 20, e ele com 20 anos já tem começa a ganhar esta dimensão, este relacionamento. Por exemplo, um episódio engraçado, vejam como ele, o Leonardo Coimbra, que era professor dele de Filosofia e de Psicologia, acho que quando chegou às aulas na Faculdade de Letras do Porto, vinha assim com um ar um pouco sobranceiro e olhava assim para os alunos com certo desdém. E então o Agostinho da Silva tomou uma decisão que era: nunca mais falo com este fulano. E, portanto, nunca mais foi às aulas dele. Fez as outras cadeiras todas, sempre com os tais 20, não é? Mas nem às aulas do Leonardo Coimbra. E então foi o próprio Leonardo Coimbra, e quando ele acabou o curso, para ele poder ter o diploma, não sei o que foi ter com ele para negociarem a nota, porque senão era ali um problema, acho que ficava com uma média muito baixa, baixava-lhe muito a média. Mas depois o Agostinho da Silva, de facto, faz as pazes com o Leonardo Coimbra, e sabe-se que eles depois conviveram, e que ele acaba por ser influenciado pelas ideias também do Leonardo, sobretudo o Agostinho de formação é helenista, não é? É um amante da cultura grega, da filosofia grega, portanto, as primeiras obras que escreve, aliás, ele é licenciado em Filologia Clássica e faz o doutoramento também sobre as civilizações clássicas, e as primeiras obras que publica é tudo sobre as civilizações clássicas, Grécia, Roma, também o Egito. Mas a determinada altura, de facto, ele começa a achar que o cristianismo tem alguma supremacia face à religião grega, sobretudo, que é uma... Ele escreve um textinho logo à saída
dos primeiros textos que ele escreve é a religião grega, justamente, onde ele fala da religião grega com grande admiração e dos rituais gregos. Não é? Mas depois, a determinada altura, penso que por influência do Leonardo Coimbra, ele começa a achar que o cristianismo tem ali uma dimensão do amor, sobretudo do amor fraterno, que a filosofia grega que a filosofia grega não contempla, de alguma forma. Enfim, também estamos noutro tempo, quer dizer, só para a cidadania grega, não é? Os escravos, as mulheres, os estrangeiros. Portanto, há ali uma segregação entre a Grécia Antiga, que depois o Cristo, com a sua ideia de fraternidade universal, não é? A ideia de que somos todos irmãos, fraternos. Portanto, há aqui uma outra dimensão que o Agostinho depois começa a privilegiar, de facto, no cristianismo e inspira-se um pouco num cristianismo mais primitivo, não é? Um cristianismo muito ligado aos movimentos libertários e anarquistas da época. Portanto, lembrar que estamos, quando ele anda ali na faculdade, atravessa-se ali a ditadura militar, no final da Primeira República. Portanto, ele faz a faculdade entre 24 e 29. E em 26 dá-se o golpe militar. Bem, mas, portanto, depois ele vem, a Faculdade de Letras acaba por fechar. Portanto, tudo indicava, ele é um excelente aluno, muito bem posicionado, tudo indicava que ele ia ficar na faculdade, não é? A Faculdade de Letras do Porto, mas há uns problemas ali com o Estado Novo, com a Universidade de Coimbra, alguns professores da Universidade de Coimbra. O ambiente da Faculdade de Letras é um ambiente assim, pedagogicamente um pouco progressista, não é? Portanto, estamos ali com uns ideais na área da educação muito libertários, superavam ali novos ventos na área da pedagogia, as ideias ligadas à educação nova. Por exemplo, o António Sérgio é um dos... chega também a Ministro da Instrução, como eu estava a dizer, e é um dos presidentes do movimento da educação nova, que é uma educação que se caracteriza por uma nova perspectiva pedagógica. Não é? Portanto, a forma como que já vem é uma... Portanto, digamos que é um movimento que já vem desde o Jean-Jacques Rousseau, que tem o Jean-Jacques Rousseau, que é ali um autor muito importante, não é? Como sabem. Por um lado, tem um livro que é o Emílio da Educação, que traz aqui novas perspectivas na área da educação, onde mete a criança um pouco no centro do processo educativo, e tem também o outro livro, que é o Contrato Social, que acaba por ser depois o manual prático da Revolução Francesa. Portanto, quer dizer, e portanto, há aqui um conjunto de novos pedagogos que vêm do Rousseau, o Pestalozzi, o Tolstói. Depois apanha toda uma série de educadores em França e Inglaterra que, de facto, desenvolvem a pedagogia, entretanto, constitui-se como ciência conjuntamente com a psicologia, ali no virar do século XIX para o século XX, e, de facto, quer dizer, novos eventos vão superando na área da educação e as ideias entram também aqui no nosso país e começam a ser levadas à prática um pouco por estes professores mais progressistas. Bem, mas o que é verdade é que a Faculdade, o Salazar, às tantas, manda fechar a Faculdade de Letras do Porto. O Agostinho acaba a fazer o doutoramento já na fase final da faculdade e acaba por vir para Lisboa, para a Escola Normal Superior de Lisboa, para obter habilitações profissionais para o ensino. Porque, esgotadas as hipóteses da Faculdade de Letras, ele decide entrar para ser professor do liceu. Não é? E então, faz a Escola Normal Superior de Lisboa, já então começa a ter umas experiências como professor provisório, e quando acaba a Escola Normal Superior de Lisboa, portanto ganha as habilitações, mas não começa logo a ensinar porque tem uma bolsa e vai como bolsa para Paris. E aqui começa uma aproximação muito grande ao António Sérgio. O António Sérgio acaba por viver próximo do António Sérgio muitos anos. Muitos anos
com bolsa em Paris, depois também tem uma bolsa em Madrid, onde passa 2 anos com o António Sérgio, já estava na Águia, onde estava o António Sérgio também, depois o António Sérgio sai da Águia, vai para a Seara Nova, fundar a Seara Nova, o Agostinho vai participar na Seara Nova, em Paris vive no mesmo prédio do António Sérgio, conspiram politicamente contra o Estado Novo em Madrid. Bem, tem um relacionamento muito forte com o António Sérgio, e até quando o António Sérgio sai da Seara Nova, o Agostinho acompanha-o e começam a organizar uns encontros, o próprio António Sérgio, em casa dele, na Travessa do Moinho de Vento, a que chamam os encontros de sábado. E onde estão, quer dizer, portanto, o Agostinho da Silva chama-lhe a segunda faculdade. E, portanto, de facto, quer dizer, reconhece, embora, como sabemos, as ideias do Agostinho da Silva não são, enfim, têm ali alguns pontos de ruptura muito fortes com o António Sérgio, na área da educação e também da intervenção política, da intervenção cívica, há ali muitos pontos de contato. Não é? Sobretudo na área da educação, porque o António Sérgio vinha então... O António Sérgio tinha sido feita investigação no Instituto Jean-Jacques Rousseau, em Geneve, com o Claparède e com o Ferrier, que eram 2 dos grandes mentores do tal movimento da educação nova. E então, o Agostinho da Silva há de ser militante da educação nova a vida inteira. Quer dizer, até porque a educação nova mete a criança, não é? O processo mete a criança com muita força na relação do ensino-aprendizagem, porque é a criança que se torna ao centro do processo educativo, digamos assim, e portanto, o Agostinho sabemos como as crianças para o Agostinho fazem pleno sentido, enfim. Depois acaba-se por ver isso também muito no culto do Espírito Santo, que ele vai falar muito e vai salientar muito, mas já lá vamos. Pronto, agora, então, bem, esta aproximação ao António Sérgio, que é muito importante para o pensamento do Agostinho, não é? E sobretudo na parte da educação e da pedagogia, o Agostinho vai investigar muito, vai escrever muito sobre educação, sobre pedagogia, entretanto, ele é colocado, quando vem de Paris, está em Paris com o António Sérgio e vem, ele é colocado no Liceu Nacional de Aveiro. Portanto, estamos mais ou menos em 33, ele vem de Paris em 33, portanto 33 a 35 está 2 anos em Aveiro a dar aulas, no Liceu. Mas acontece o Salazar faz sair uma lei, que é a célebre Lei Cabral, que era uma lei que dizia que os funcionários públicos, portanto, tinham que assinar uma carta em que diziam que não pertenciam, nem haveriam de pertencer a nenhuma associação secreta. Não é? E curiosamente, acho que o Salazar andava preocupado, se diz, por um lado com a maçonaria, por outro lado com o Partido Comunista, mas, quer dizer, curiosamente, toda a gente assinou a carta, só o Agostinho da Silva é que não assinou a carta. Parece que se fala que houve outra pessoa que também não assinou a carta. Já ouvi dizer. O Fernando Pessoa também escreveu um artigo no Diário de Lisboa a criticar essa Lei Cabral. Mas a verdade é que o Agostinho da Silva, quer dizer, de forma quase inacreditável, uma pessoa instalada na vida, tinha casado há pouco tempo, já tinha 2 filhos, estava a trabalhar, com certeza que tinha que, enfim, ganhar dinheiro para a subsistência da família. Recusou-se a assinar a carta, o resultado foi despedido. Proibido de ensinar em Portugal, portanto, absolutamente despedido. Depois tem que procurar formas alternativas de viver, a dar umas explicações, trabalha ali numas escolas privadas e tal. É, por exemplo, o tutor do Mário Soares, do Lagoa Henriques, do Ruben C., que é um escritor, de algumas pessoas que deixaram testemunhos. Esses testemunhos são conhecidos, deixaram testemunhos sobre esse período em que o Agostinho da Silva, enfim, teve que sobreviver
com outras atividades que não o ensino. Mas ele de facto, não se atrapalhou muito, porque ele tinha depois naquela altura, acaba por formar o núcleo pedagógico Antero de Quental, onde tem, portanto, dita fornadas de coisas, quer dizer, é de uma produção absolutamente incrível, não é? Ele escreve, aquilo que se chama os cadernos de informação cultural. Depois ia a todos os sítios onde era chamado, ia um pouco por todo o país, dar palestras, passar filmes, mostrar fotografias. Portanto. Bem, mas o Estado, o Salazar, não gostava muito da brincadeira, não é? Começaram a andar em cima dele e ele é preso ainda mais que uma vez. Mas até que é fechado no Aljube, passa um tempo difícil no Aljube, numa cela que diz que até tinha dificuldade em andar, que era assim uma coisa tão pequenina e isolada, portanto, era assim uma coisa tipo segredo, ao que dizem os testemunhos. Mas, pronto, começa a ser difícil viver em Portugal. Como aconteceu com muita gente, como vocês sabem. As pessoas mais progressistas eram perseguidas e tinham que ir embora. Cristina Silva até tem uma expressão gloriosa que ele chama que é o imigratório fado nacional. Portanto, o pessoal tinha que ir saindo porque tinha dificuldade em viver aqui. E foi para o Brasil. Ele diz que foi por quis ir. De facto, quer dizer, ele depois de sair da prisão fica em prisão mais ou menos domiciliária. Mas, quer dizer, ele de facto chegou à conclusão que aqui não tinha muito para fazer, ainda por cima, amante da liberdade e do livre pensamento, e, sobretudo, uma pessoa que não se vergava, a poderes nenhuns, e que era de uma coragem imensa, acabou por resolver ir embora, e o Brasil ficou muito a ganhar com isso, não é? Porque ele vai construir uma obra no Brasil absolutamente fantástica. Num período, ele passa para aí 20 anos no Brasil, e ele no Brasil vai criar universidades, vai entrar outra vez no ensino superior, vai criar centros de investigação, corre vários estados do Brasil. Não é? Chega a diretor do Departamento Estadual de Santa Catarina, torna-se assessor do presidente Jânio Quadros para a política externa, sobretudo para a política externa africana, onde faz uma obra que dizem, enfim, que é altamente elogiada. E, portanto, quer dizer, vai Rio de Janeiro, Paraíba, Pernambuco, São Paulo, Santa Catarina, Salvador da Bahia, Brasília, Goiânia, é o sítio todo no Brasil onde ele, de facto, vai, em alguns casos, instalando universidades e lecionando em várias faculdades, sempre em centros de investigação. Ainda hoje, em Salvador da Bahia, existe o Centro de Estudos Afro-Orientais, que foi criado por ele. Ainda hoje está a funcionar. Em Brasília, quando se cria ali a Universidade de Brasília, que era um pouco a sede, a Universidade Central de todas as universidades que estavam espalhadas pelo Brasil, ele é convidado, participa na fundação e lá funda um centro de investigação, que é o Centro Brasileiro de Estudos Portugueses, que também conhece uma grande pujança e, enfim, quer dizer, de facto, a obra é imensa no Brasil. É uma obra... O Brasil, de facto, quer dizer, as pessoas manifestam, as pessoas que o conhecem a sua obra, manifestam um grande reconhecimento daquilo que ele fez no Brasil, mas deve-se dizer que ele teve ali um ponto de apoio muito grande, também foi Jaime Cortesão. Jaime Cortesão, que lembrem-se, já estava na Águia, na Renascença, esteve na Seara Nova, esteve em Paris também exilado político ou ele, também esteve em Espanha, portanto, quer dizer, ele ali, aquele pessoal da Renascença do Porto e da Águia, parece que é ali um grupo, não é? O António Sérgio, o
Jaime Cortesão, são duas figuras, o Teixeira Rego, o Hernani Cidade, que ele depois também encontra no Brasil, o próprio o Eduardo Lourenço já por outro dia. Não. Mas então, o Jaime Cortesão, ele casa com a filha de Jaime Cortesão quando chega ao Brasil, não é? É o Judito Cortesão, com quem tem 6 filhos, e portanto, Jaime Cortesão, que já estava exilado no Brasil desde aí, em 1940, de facto, também lhe abre ali um pouco as portas, se bem que o Agostinho não era pessoa para se encostar, e portanto, ele começa a trabalhar na Faculdade Fluminense, na Faculdade de Filosofia Fluminense, e na Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro, um pouco logo via Jaime Cortesão. Mas pronto, mas depois logo rapidamente sai. Depois ainda volta outra vez a São Paulo, vai participar no 4º centenário também com o Jaime Cortesão, nos 400 anos da fundação de São Paulo. E portanto, quer dizer, o Jaime Cortesão é uma figura também absolutamente muito importante, que ele a determinada altura até diz que grande parte das ideias que vai desenvolver vem tudo do Jaime Cortesão. As ideias do ecumenismo de Lusíada, não é? Toda aquela obra do Jaime Cortesão sobre os descobrimentos portugueses, sobre a expansão ultramarina, sobre o comunitarismo medieval português, Dom Dinis, Ordem de Cristo, Rainha Santa Isabel de Aragão, o culto popular do Espírito Santo. Bem, Jaime Cortesão é ali, de facto, uma das grandes fontes do Agostinho da Silva. E ele próprio reconhece, como eu estava a dizer, né? Ele tem mesmo a determinada altura, diz mesmo assim: não inventem nada, vem tudo Cortesão. A determinada altura ele tem essa frase que é engraçada. E depois, há uma outra pessoa que também tem importância ali naquela fase do Brasil, que é um sociólogo brasileiro que se chama Gilberto Freire, que é um homem que anda a estudar a fusão da cultura portuguesa com a cultura brasileira, que ele já tinha conhecido em Portugal antes de ir ao Brasil. Por acaso, o Gilberto Freire tinha vindo a Portugal, e que vem com o conceito de lusotropicalismo, que é um pouco a fusão da cultura portuguesa. Como é que o Brasil vai herdar esta cultura medieval portuguesa, não é? O Jaime Cortesão fala. E, portanto, quer dizer, de tal forma que ele apanha do Jaime Cortesão o ecumenismo lusíada, portanto, o papel dos portugueses no mundo, etc., não é? O Cristo levado ao mundo pelos portugueses, e depois começa a falar nesta fusão. O Agostinho até tem a dupla nacionalidade, que é portuguesa, e depois ganhou a nacionalidade brasileira também. Começa a pensar no papel luso-brasileiro. E, portanto, há um colóquio em Salvador da Bahia, em 59, onde ele vai falar, onde vai apresentar esta ideia do ecumenismo luso-brasileiro. Quer dizer, o Portugal ganhou ali um parceiro ecuménico, não é? Que é o Brasil, naquela ideia das ideias do Quinto Império, não é? O Quinto Império, junto ali o Padre António Vieira e o Fernando Pessoa, e, portanto, constituiu ali um pouco a tradição espiritual portuguesa, que o Agostinho já vem desde o Dom Dinis, não é? Culto Popular do Espírito Santo, Ordem de Cristo, Camões, a Ilha dos Amores, Padre António Vieira, Quinto Império, Fernando Pessoa, embora em termos diferentes, não é? O Agostinho da Silva diz que é tudo a mesma coisa, portanto, que são tudo coisas equivalentes, que há uma linha que junta toda esta tradição espiritual portuguesa. E a determinada altura, portanto, quer dizer, a determinada altura, com as influências do Fernando Pessoa, ele deixa de falar no papel luso-brasileiro no mundo. Ele vai falar da língua portuguesa, não é? Para ter da célebre ideia do Fernando Pessoa: a minha pátria é a língua portuguesa. Não é? Então, o papel da língua portuguesa no mundo. Nós somos atualmente a 4ª ou a 5ª língua mais falada no mundo, não é? Entre as milhares que existem. Não é brincadeira. Mas, portanto, e depois, quer dizer, ele ainda passa, ainda dá um passo mais à frente. Diz: bem, mas o português é irmão do catalão, do
do galego, do castelhano, do basco, até do basco, não é? Embora tenha uma raiz diferente, e diz, quer dizer, a língua portuguesa é irmã da língua castelhana. E, portanto, o melhor é a gente começar a pensar numa confederação ibérica, não é? E Portugal tem esta coisa engraçada em comum com o Brasil, que é que está rodeado por todo lado pelo Atlântico e pelo castelhano, não é? Pelo castelhano, não, pelas línguas ibéricas, melhor dizendo, porque elas são várias. Embora a língua oficial seja a língua oficial de Espanha, seja o castelhano. Bem, mas então, ele começa também, portanto, o Agostinho da Silva é um homem de pontos, não é? Eu estou-me a aproximar do fim, já tive aqui um aviso, mas ele, para além de começar a fazer esta unificação linguística, começa também a entrar nos sincretismos religiosos. E, portanto, ele vai juntar o cristianismo com o islamismo, com o protestantismo, com o judaísmo, com o taoísmo e com o budismo também. Porque ainda aquela herança do Centro de Estudos Afro-Orientais. O Agostinho da Silva vai ao Japão. Dá aulas no Japão. Faz meditação em templos budistas no Japão. Ele, entre as suas imensas capacidades linguísticas, portanto, ele traduzia do grego, do latim, do chinês, do japonês, do islandês, do romeno. Portanto, é um homem com um domínio de linguística absolutamente licenciado em Filologia Clássica, não é? Por ver. Ele faz, portanto, ele traduz o Tao Te Ching, não é? Do Lao Tse, o livro de cabeceira. E, portanto, ele entra também nos sincretismos religiosos. E, portanto, quer dizer, já não é as ideias do Padre António Vieira do cristianismo, nem do paganismo superior do Pessoa, já é uma coisa muito mais ampla, onde ele diz que, de facto, ele tem particular simpatia pelo cristianismo e pelo budismo zen. E se ele refere isso, não é? Porque provavelmente foi onde ele desenvolveu mais, teve contacto, experimentou, mas ele tinha coisas curiosas. Por exemplo, o cristianismo nunca abandonou. O cristianismo tem um livro que se chama Ir à Índia sem abandonar Portugal. Não é? Portanto, vai para o Oriente, mas nunca se esquece das raízes e faz sempre... Tem, por exemplo, à entrada de um templo budista no Japão, há lá um sítio onde se toca o sino, quando se entra no templo, para chamar os deuses. Ele então tocava o sino e rezava uma Ave Maria e um Pai Nosso. E, portanto, tinha estas coisas engraçadas. Bem, então, eu para terminar, talvez fazia só aqui, dizia mais 2 ou 3 coisas, que era a proposta, então, que Agostinho da Silva chega. A proposta aqui, Agostinho da Silva, essencial a que chega, Brasil, depois de vir do Brasil, vai defender e desenvolver vida fora. O Império, enaltecido na Ilha dos Amores dos Lusíadas, preconizado por Vieira e por Pessoa, será um império verdadeiramente católico, entre aspas, quer dizer, de acordo com a etimologia da palavra, universal, e caracteriza-se pelo advento da idade do Espírito Santo. O Consolador da esperança humana, tal como profetizara o evangelista São João e idealizou o abade italiano Joaquim di Fiore. Em síntese, o Quinto Império, o Império do Espírito Santo, o Império de amor e de serviço. Este Deus Consolador que se refere é aquele que Cristo revela, a quem Agostinho reza na Igreja, mas que não é o Deus das Igrejas, antes o Deus que as une a todas e paira acima de todas. É um Deus que podemos chegar se atingida à verdade. Um Deus íntegro, total, paradoxal, tudo e nada, imanência e transcendência, que junta tempo e eternidade, sem separação de bem e mal, de homens e animais, de tudo o que existe. Um Deus que é, antes de mais, inefável e é silêncio, onde ciência e filosofia, saudades disfarçadas em raciocínio, entre aspas, devem ajudar a atingir, mas não podem definir.
Numa fase de maior amadurecimento filosófico, Agostinho da Silva, ao catolicismo de Vieira e ao paganismo superior de Pessoa, vai acrescentar uma dimensão orientalista, onde se juntam também, sobretudo, taoísmo e budismo zen, que passam também a integrar os princípios filosóficos orientadores da desejável fusão ecuménica, sincrética, que dê de novo novos mundos ao mundo. Entre aspas, citando Luís de Camões. Em síntese, uma ideia de religião, onde caibam todas as religiões, mas também ateus e agnósticos, desde que à partida saibam aceitar todos os outros como se de si próprios se tratasse. Uma ideia de país e de mundo, onde através da educação se possa propor e ajudar a construir na Terra um reino divino, ou seja, onde todos os homens possam falar por todos os homens e não pelo desenrasca de só alguns, afinal, uma ecuménica fraternidade espiritual em templo de paz global que é, ao mesmo tempo, um templo iluminado no interior de cada um. E pronto, terminava com um poema com que abre aqui o livrinho, que é para sairmos com um final feliz. É um poema do Agostinho da Silva que diz assim: se eu chegasse a ser de um outro com maiúsculo, se eu chegasse a ser de um outro, mas de mim não me perdendo, e esse outro, todos os outros que comigo estão vivendo, não só homens, mas também os animais e as plantas, e os minerais ou os ares, e as estrelas tais e tantas, terei de certo cumprido meu destino e com que sorte, para gozar de uma vida já ressurrecta da morte. Agostinho da Silva faleceu no dia 3 de abril de 94, um domingo de Páscoa. E pronto, era este. Vamos aqui fazer um compasso de espera. Não sei, não percebo. Diz lá. Eu devo já dizer, Então vamos ter agora a leitura do texto de Agostinho Silva Maria Azenha e penso que de seguida passamos para... Eu vou apenas ler 2 ou 3 poemas do Agostinho e algumas notas soltas que achei curiosas do Agostinho. Escolher a felicidade. Nem paz, nem felicidade se recebem dos outros, nem aos outros se dão. Estás aqui tão sozinho como no nascer e no morrer, como de um modo geral no viver, em que a única companhia possível é daquele Deus a um tempo imanente e transcendente e é dos que neles estão, a de seus santos. Felicidade ou paz, nós as construímos ou destruímos. Aqui o nosso livre-arbítrio supera a fatalidade do mundo físico e do mundo do proceder e toda a experiência que vamos fazendo, negativa mesmo para todos, a podemos transformar em positiva. Para o fazermos, se exige pouco, mas um pouco que é na realidade extremamente difícil e que não atingiremos nunca por nossas próprias forças. Exige-se de nós, primacialmente, a humildade, a gratidão pelo que vem, como a de um ginasta pelo seu aparelho de exercício, a firmeza
e a serenidade do capitão de navio em sua ponte, sabendo que o ato ao leme, não a vontade de um rei como nos descobrimentos, mas a vontade de um rei de reis, revelada num servidor de servidores. Finalmente, o entregar-se como uma criança a quem sabe o caminho. De qualquer forma, no fundo de tudo, o que há é um ato de decisão individual, um ato de escolha. Possa ser, se tal me agradar, infeliz e inquieto. Agostinho da Silva, em Textos e Ensaios Filosóficos. Poema Sonho. Teria passado a vida atormentado e sozinho se os sonhos me não viessem mostrar qual é o caminho. Umas vezes são de noite, outras em pleno de sol, com relâmpagos saltados ou vagar de caracol. Quem os manda não sei eu. Se o nada que é tudo à vida, ou se eu os finjo a mim mesmo para ser sem que decida. Minha praia ardorosa e solitária, aberta ao grande vento e ao largo mar, tu me viste querer-lhe com a doce piedade das sombras do luar. Teus cabos se adiantam como braços para abraçar as ninfas receosas, que, fugindo, oferecem sobre as vagas suas nítidas formas amorosas. Braços paralisados com o desejo que o mundo e sua lei não permitiu, ou suspendeu o amor que livre jogo, maior que posse, em fugaz tempo vinha. E como vós, me alongo, e como tu, areia me ofereço a toda a sorte, por sua liberdade ou por destino, que por só dela seja belo e forte. Pena que as revoluções não as façam os tiranos. Se fariam bem em ordem, durariam menos anos. A liberdade sairia como verba de orçamento e, se houvesse qualquer saldo, se inventava suplemento. Pagamento em dia certo. Daria para isto, aquilo, o que sobrasse guardado de todo o assalto a selo. Mas o que falta aos tiranos é só imaginação. E o jeito na circunstância é mesmo a revolução. Diz ainda Agostinho da Silva, em algumas notas soltas que eu registrei. O português não gosta de trabalhar. Se há uma tecnologia que trabalhe por ele, ela que avance. Ele tem coisas mais interessantes para fazer, como poeta, do que a trabalhar. Escrevendo ou lendo, nos unimos para além do tempo e do espaço. E os limitados braços se põem a abraçar o mundo. A riqueza de outros nos enriquece a nós. Só começamos, na verdade, a melhorar quando deixamos de nos queixar dos outros para nos queixarmos de nós. Quando nos resolvemos a fornecer nós mesmos ao mundo o que nos parece faltar. Muito obrigado. Muito obrigado, Maria Zénia. Nada. O António Telmo, alguns numa entrevista, diz que Herberto Helder é sempre uma inspiração e para nos falar sobre Herberto hoje está quem melhor do que ela, Maria Estela Guedes, que é editora do Triplove e da revista Triplove de Artes, Religião e Ciências, que foi recentemente distinguida com um prémio internacional e que tem sido um dos grandes divulgadores, a par do Estudo Geral, da atividade do nosso projeto. De resto, quer a Estela Guedes,
quer o Luís Santos, são também membros do projeto António Telmo Vida e Obra. A Estela Guedes faz parte do Conselho de Redação também da Revista em Comunidade, portanto uma outra página eletrónica, e dirige coleções na Apenas Livros, entre elas a dos Cadernos Surrealistas Sempre, onde publicou recentemente este seu livro, uma coleção de ensaios, Surrealismo Incerto e Séries, que tem alguns estudos sobre Herberto Helder. Tem umas centenas de títulos publicados em papel e na internet, e aqui cabe salientar particularmente 2 livros sobre Herberto. Herberto Helder, Poeta Obscuro, publicado em 1979, e mais recentemente no Brasil, a obra Ao Rubro de Herberto Helder, que foi editada em São Paulo em 2010. Foram levados à cena os seus textos O Lagarto do Âmbar, no Acarte, e A Boba, no Teatro Experimental de Cascais. Também tem estudado a carbonária, especialmente na sua vertente ritual, enquanto maçonaria florestal carbonária. Agradeço à Estela estar hoje connosco. A Estela vai-nos falar sobre um livro muito recente de Herberto, publicado há algumas semanas. A Letra Aberta é uma reflexão sobre esta obra. E passo-lhe de imediato a palavra. Muito obrigada aos que me convidaram, muito obrigada pela vossa presença. Se calhar levanto-me. Este livro é muito recente, de facto, póstumo. Eu vou fazer uma descrição e parte daquilo que eu vou descrever é visual, ou seja, o livro tem alguns manuscritos, tem a presença de alguns manuscritos. E, para além do outro aparato, no fim tem uma nota engraçada no sentido de estranha. Notas que eu diria, alguém poderia fazer um estudo crítico da obra do Herberto Helder, porque estas notas sugerem isso, pedem isso. O meu título não é meu, tomo da imprensa, e diz 33 poemas de Herberto Helder. Para o caso de estarem aqui pessoas estranhas a estes discursos do simbolismo dos números, eu direi que 33 é um símbolo muito vulgar, muito banal, que identifica o maçom. Tenho 2 epígrafes que gostaria de ler. Ambas me foram enviadas por e-mail. Perguntei a alguém que me ensinasse o que era a Misteriosofia, porque eu não me contentei com a sabedoria dos mistérios. E então o Pedro Martins escreveu-me e disse: numa aproximação etimológica à palavra Misteriosofia, creio que por essa palavra António Telmo pretendia significar a sabedoria, o conhecimento dos mistérios. Como para um discípulo de Álvaro Ribeiro, que Telmo era, os problemas são humanos, os segredos são naturais e os mistérios são divinos, teremos então uma teologia, uma teosofia ou uma teodiceia. A questão, porém, é de se saber se esse conhecimento é possível, porque aqui lembro-me de um título de Telmo: Só Deus escreve sobre Deus. Uma outra, por acaso, uma outra citação enviada por e-mail, que não era para isto, mas eu aproveitei. Em todos os grandes poetas há uma parte de obscuridade, que é o que provém do mais legítimo inconsciente, e isto é de Thomas Mann, e foi-me enviado por Nicolau Saião, a propósito de outra coisa qualquer. Ora bem, diferentemente da maior parte dos livros de Herberto Helder, Letra Aberta, este, exibe um visual. É uma peça de arquitetura motivada pela presença de manuscritos com correções. O autor passou pelas experiências da poesia visual e tem obras publicadas nesse âmbito. Estou a lembrar-me de uma composição muito bonita intitulada A Ascensão dos Hipopótamos, que é difícil, não é? Um hipopótamo subir ao céu é um bocado complicado. Porém, os antecedentes diretos da Letra Aberta nasceram quando o poeta ofereceu exemplares de cobra com correções manuscritas, nem sempre iguais às correções de amigo para amigo. A caligrafia é uma arte. Daí dizermos que há quem tenha letra bonita e letra feia. Lembremos o islamismo, que é mencionado no livro,
mas com outra intenção, cujos motivos decorativos são a geometria e a escrita. E lembremos também a própria palavra caligrafia, que significa grafia bela, cali quer dizer bela. A caligrafia de Herberto neste livro é trêmula, o que prova, se fosse necessário provar isso, e o livro é muito recente, mas ainda é muito clara e bela. Temos então uma obra de arte dupla, literatura e artes plásticas, executada com técnicas mistas, que apresenta alguns poemas com os seus duplos, as versões manuscritas deles. São 7 os manuscritos, porém só 6 os poemas, visto que um deles ocupa 2 páginas. Se aos 6 poemas caligráficos acrescentarmos os 33 tipográficos, não, é que de facto são 33 os poemas que estão neste livro. Simplesmente quem é que os iria contar? Mas são 33. O resultado dá 39, o que mantém o valor simbólico do 3 e do 33, enfim, do triângulo ou do ternário. No final do livro, aparece-nos um grupo de 4 notas de um hipotético descodificador da caligrafia, que em 4 momentos sentiu dificuldade em perceber a letra dos textos. Salvo a primeira, sem alternativa explícita, os casos 2º, 3º e 4º apresentam 2 hipóteses de transcrição. O intérprete, anónimo, obscuro ou misterioso, como queiram, escolheu sempre a segunda e diz isso, escolha a segunda, escolha a segunda, escolha a segunda, ou algo assim, são 3 frases iguais. Escolheu sempre a segunda, ou seja, escolheu o número 2. O número 2, presumo que por coincidência, ou seja, não acredito nada que seja coincidência, é normalmente o da mulher, quando lidamos com a série dos 3 primeiros algarismos numa dinâmica simbólica. Ora, é bem verdade, ninguém pode negar que a presença do feminino está patente logo no rosto do livro, quando se diz poemas inéditos escolhidos por Olga Lima, que é a viúva do poeta. Ora, é bem verdade, ninguém pode negar que o feminino aparece logo no rosto do livro, com a informação que Olga Lima, viúva do poeta, é responsável pela seleção dos poemas. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que há muitos mais para próximos livros. No campo da arquitetura interna, também é importante assinalar que o livro se desenvolve a partir da coincidência dos contrários. O bonito é igual ao feio. E mais algarismos, muitos algarismos. E palavras repetidas 2, 3 vezes e mais de 3 vezes. O que claramente é um convite ao leitor para que preste atenção de um lado ao som, à música, e de outro à numerologia, ou se preferirem à matemática. Um só exemplo, na página 53, em que ouvimos o enunciador chamar 3 vezes por certo corpo celeste. Vou citar. Mais acima da cabeça que ele toca, se o sono é tocado pelo sonho, para ser semeado à volta delas todas, e grita do cimo dessas torres: estrela, estrela, estrela. E logo a seguir, o poema fala da terra e de um material de construção indissoluvelmente ligado aos números 3 e 33. Para quem não sabe, antigamente os maçons eram até chamados pedreiros livres, portanto, é pedra. Para que dúvidas não restem na mente do leitor avisado, depois das 3 estrelas, o material de construção é designado 3 vezes, bem como por 3 vezes se repete a palavra nome. Vou citar. E grita de cima dessas torres: estrela, estrela, estrela. Nome, a nomeação da terra, com suas pedras soltas. A cada pedra, onde ela pedra, é tão assim tocada.
Falei de coincidência dos opostos, a tão misteriosa coincidência oppositorum, própria da experiência do que anula as polaridades na unidade. A principal verifica-se entre os contrários, letra aberta e letra fechada. Mas também reaparece a ideia do canhoto do último livro. Lembram-se do título do último livro? Eu não consigo dizer esse nome porque é tão horroroso. Não consigo dizer o plural do canhoto. Portanto, é Poemas do Canhoto, digamos assim. Espelhada ainda na simbologia da mão esquerda e da mão direita. Duas vias, a via do mal e a via do bem, a que outros acrescentam a terceira via, conhecida por caminho do meio. Por outras palavras, o poeta anula as diferenças entre Deus e o demónio. Herberto Helder chama-lhe canhoto, dom do último livro se pode atribuir a uma farrícula, cujos nomes são muitos e variados. Azango, Belzebu, Careca, Maneta, Manguito, Mefistófeles, Tição Negro, Porco Sujo, etc, etc, etc. Como enumera Ana Paula Guimarães, especialista nas coisas do diabo. Não é possível ignorar que antes do caminho, em expressões como mão esquerda e mão direita, está a palavra mão, a operária e canteira mão, que pode ser esquerdina. Essa mão, possuída pelo demónio, cujos dedos servem para contar pedras e estrelas, mas também para desfiar contas, de tássio ou de rosário. Mão que pode ser pisada por um pé, cito, o pé em cima da mão verídica, com a chaga e com o beijo. A mão do poeta, mão que escreve. E aqui eu repetiria o que disse Pedro Martins de António Telmo, que só Deus escreve sobre Deus, pois o poeta está em sofrimento crístico. Isto é um discurso de Calvário. Sente-se abandonado pelo pai, isto já vem dos 3 ou 4 livros anteriores, apesar de reconhecer que ninguém o abandonou. Passemos à letra aberta e à letra fechada. Pelo título, letra aberta, entendemos o discurso linear, profano, e pela segunda, a presença do mistério, ou pelo menos do segredo. Resolvendo já o problema, a palavra aberta e a palavra fechada equivalem-se. E aqui recordo algo que Ernesto de Sousa várias vezes me ensinou, quando eu falava da arte sacra, como se existissem duas, essa e a profana. Então ele corrigia, procedendo à conjunção dos contrários, como o bom alquimista que foi. Toda a arte é sacra. Se quisermos trazer à baila a palavra francesa, teremos a dupla lettre ouverte e lettre fermée. No caso francês, a palavra lettre também significa carta, quer dizer, isto é uma carta aberta, muito aberta. E então fica mais claro para todos que o poeta obscuro, não só neste livro, como nos 2 ou 3 anteriores, resolveu manifestar-se também como poeta claro. Porém, quando apresenta a máscara de claridade, não é sem consequências. Quanto mais aberta a letra, mais próxima fica do discurso que fixa o real, ou seja, mais próxima fica do boletim meteorológico. Facto que tem sido mal entendido por quantos não aceitam o abandono da luxuriante árvore das metáforas, de poemas como O Amor em Visita ou Cobra. E antes de me perguntarem se tenho gostado dos últimos livros de Herberto Helder, que não são belos, não, direi que sim, apesar de se apresentarem quase no polo oposto dos seus livros de juventude. Nos mais recentes, a metáfora cedeu lugar a estruturas no âmbito da repetição, portanto, ao que ressoa ao ouvido, ou pode ser listado. De uma entrevista a Humberto Eco acerca do poder das listas, transcrevo um fragmento.
Diz Humberto Eco, isto é uma entrevista brasileira. Portanto, está escrito no registro brasileiro. A lista é a origem da cultura. Ela faz parte da história da arte e da literatura. O que a cultura quer? Tornar a infinitude compreensível. Ela também quer criar ordem, nem sempre, mas com frequência. E como, enquanto seres humanos, lidamos com a infinitude? Como é possível entender o incompreensível? Através de listas, através de catálogos, através de coleções em museus e através de enciclopédias e dicionários. As listas são enumerações, isto é, sequências discursivas numeradas ou que podem ser contadas. Na base disto mora a ciência, no caso a matemática. Haverá nada mais claro do que uma lista de números, sobretudo quando chegamos ao fim do mês e verificamos que a fornecida pelo multibanco mostra que o saldo se aproxima perigosamente do zero. Claridade, quer o poeta obscuro. O discurso digital que nos suporta a comunicação quando nos sentamos diante do computador, apesar de o não sabermos ler nem escrever, é um prodígio de clareza em que só existem dois sinais, 0 e 1. Nada de comparável às 22 letras do alfabeto grego, que originaram precisamente a palavra alfabeto. E refiro este número mágico por constituir um dos poemas listados por Herbert Gelder, ou seja, ele está a escrever um poema, diz estas 22 linhas, e claro que o leitor vai contar, e são 22. Por constituir um dos poemas listados por Herbert Gelder, um poema em que aparecem que termos a equação do universo e 2 vezes a palavra alma, ou seja, termos que nos transportam para uma espiritualidade ou para uma misteriosofia. Tudo isto é evocar a necessidade de compreensão do infinito e do incompreensível que Humberto Eco atribui à lista. Aliás, os poemas são em geral sequências de frases sem princípio nem fim, o que lhes confere uma dimensão de infinitude. Vejamos o final na página 18. Dela alma, e tudo acaba, e muito depressa, como aliás nestas 22 linhas, de facto, por fora limpas e rápidas, e nem isso é bem verdade. Alcançar com este discurso dos números o cúmulo da claridade, parece que não sobra espaço para grande retórica. Porém, maior prodígio ainda do que este farol é o operado pelo poeta quando faz coincidirem o discurso analógico e o discurso digital, isto é, quando consegue tirar dos algarismos tanto ou mais valor semântico do que com a bela metáfora. É isso que tenho vindo a mostrar. Espero que fique claro que isto dos algarismos deu pelo menos um artigo de 11 páginas, mas eu teria muito mais a dizer e faltaram coisas muito importantes, como um poema sobre o touro, em que ele encarna o touro astrológico, quer dizer, falta muita coisa. É isso que tenho vindo a mostrar. Este livro é muito mais profundo e complexo do que o Amor em Visita, apesar de pobre em retórica e de usar da retórica a parte mais indesejada, aquilo que todos os escritores odeiam, caso da aliteração, caso da redundância, patente, por exemplo, em pensar pensamentos. Faço notar, entretanto, que a redundância é um recurso da comunicação para eliminar ambiguidade e incerteza, e a redundância, pelo menos no que diz respeito à comunicação comigo, surtiu efeito. Portanto, eliminou ambiguidades, eliminou incertezas. Extraordinária esta arquitetura, repito,
pensada página a página, que nada deixou ao acaso, exceto, naturalmente, a fala do inconsciente, que também anda por aqui, quer dizer, não sei onde, mas anda, porque anda sempre. Vejamos um caso surpreendente. Diz o poeta que, quando escreve o poema, só a primeira letra é que custa. E essa letra é uma ferida que sangra. Sangra. Cito os 2 últimos versos, importantes, porque neles aparece o título do livro, que é Letra Aberta, não esqueçamos. Parece, diz alguém, que a própria carne está rota, aí, na letra aberta, dentro da boca funda. Claro que neste ponto do estudo eu já estou completamente obcecada pelos algarismos, por isso olho para a página e em que página é que está isto escrito, se quiserem podem comprovar, é na página 33. Letra aberta, título, é o que está escrito, e onde, em que página, pois, essa expressão título surge no poema da página 33, quer dizer que o livro foi pensado, foi manuseado, foi arquitetado até à fase, eu não digo que da tipografia, porque o livro é póstumo, mas o Herberto Helder é uma pessoa já muito experiente em tipografia e edições, sabia que o poema ia calhar exatamente na página 33. Ou terá deixado instruções para que tal acontecesse. Não tinha a certeza se o fenómeno se devia ao acaso ou se à premeditação. Mas olhei para o lado, para a página anterior, e achei nela um sinal de redundância. Por consequência, um dispositivo para eliminar ambiguidades e incertezas na menção aos 3 dedos com que o poeta escreve, isto entre outros algarismos. Penso eu que estamos a decifrar elementos de significação do discurso digital. Aquele sobre o qual maior domínio não teríamos, nem o poeta nem eu, do que contar literalmente pelos dedos. Apreciamos o poema da página 29 com uma contagem decrescente e repetição de palavras, algumas em número 3, outras muito mais do que 3. Por exemplo, a palavra depois aparece um horror de vezes, não contei. Vou ler. Tinha 5 minutos diários de paz terrena, depois 4, depois 3, depois 2, depois 1, depois não, nunca, nada, depois era dei-me um tiro na cabeça, para nunca, 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 um só número, todos os números, qualquer número. Bom, o mistério espreita nesta contagem, ou pelo menos o segredo. Como, precisamente, uma vez que o poema é um segmento de discurso sem princípio nem fim, uma frase gramaticalmente incompleta, ficamos suspensos da revelação de algo. O quê? Que se oculta por detrás dos números. É Deus ou o canhoto quem se ergue no horizonte da contagem decrescente dos minutos de paz terrena. Recordando o Velho Testamento, Letra Aberta também podia intitular-se Livro dos Números. Não se tratando de recensear, como na Bíblia, a verdade é que Herberto Helder faz desfilar diante dos nossos olhos um exército de bárbaros. A palavra bárbaro, não fui tão fundo assim na minha inventariação, mas deve ser das palavras mais repetidas no livro. Talvez tivesse valido a pena contá-los, para sabermos se são mais ou menos 33. Só no poema da página 21 contei 11 em apenas 20 linhas. Portanto, linha sim, linha não, há um bárbaro. Há um bárbaro aí à espreita, esses bárbaros, o mundo está cheio de bárbaros.
É pertinente esboçar um inventário dos algarismos e situações lexicais que implicam lista, contagem, enumeração, matemática e geometria. A lista é tão importante neste livro de Herberto Helder, que figura logo no início, primeiro poema no manuscrito, os versos numerados de 1 a 15 e devidamente assinalados, alguns com 3 asteriscos abertos, mais 2 estrelas obscuras, isto é, riscadas. Eu depois vou-me perder aqui no discurso, mas depois para o fim vou retomar este poema 1, mas entretanto podemos dar uma vista de olhos. Portanto, como veem, isto está numerado de 1 a 15, tem para aqui os asterisco quer dizer astrozinho, não é? E depois aqui no texto impresso já está limpo de contagem, já não tem lista nenhuma. Quer dizer, tem lista, continua a ser uma lista, não está enumerada. Aliás, o total não é 5 asteriscos. É difícil contar. Adivinha-se um astrozito minúsculo no final do 5º verso, por isso aventaria eu que são mais ou menos 6 asteriscos se contar com os riscados. Podíamos pensar que servem para dividir estrofes, não é? Nós costumamos usar isso, e até se usa muito os 3 asteriscos para separar capítulos. Mas os poemas são contínuos. Esses sinais de pontuação só existem no manuscrito. Por falar em poemas contínuos, há questões obsessivas em Herberto Helder. Uma é justamente o poema contínuo. Eu estou a olhar para ali, Herberto Helder, poemas completos. Uma dessas edições dos poemas todos, não é? Foi o poema contínuo. Os livros todos quer o poeta que sejam entendidos como uma só unidade. Outro assunto obsessivo é o do poeta obscuro, que aparece dos modos mais variados na obra e em diversas situações. Por isso, agora uma parte, respondo aos que me atribuem a invenção do poeta obscuro, e daí nos jornais disseram isso, o poeta obscuro é uma invenção da Maria Estela Guedes. Respondo aos que me atribuem a invenção do poeta obscuro, dizendo que não, eu não o inventei, ele é que me pode ter inventado a mim. Quando eu apareci em cena, no final dos anos 70, com o meu poeta obscuro, Herberto Helder, Poeta Obscuro, foi o meu primeiro livro. Já Herberto Helder cá andava desde os anos 50 e já tinha publicado Espaços em Volta, com um conto intitulado Poeta Obscuro, que foi deu a inspiração para este motivo de discórdia que eu sinceramente não entendo. Acho que é preciso que passem 50 anos, mais 100 anos, para morrermos todos. E para o título, a designação Poeta Obscuro, deixar de ser polémica, porque não vejo, não entendo. Deve haver choque de sensibilidades e emoções, cotovelos, coisas assim. Vejamos a primeira parte do poema da página 23, em que mais uma vez o nosso interlocutor é o Herberto, declara o poema único e se assinala como obscuro. Isto, há dezenas de obscuros na obra, diz ele. Eu acho que sim. Acho que, apesar de tudo, escrevi um poema aceitável. Um poema que amadurou em mim ao longo de 80 anos. Nem sei que tanto tempo merecia a qualidade que Deus pede. Mas tendo em conta que sou ateu, tenho direito a que me tolerem a baixa, difícil virtude dos nomes rasos. Não sou dado a impropérios e impaciências. Aceitem lá a pequenez geral da minha vida e do meu nome obscuro. O quão honesto sou, odiando tudo isso. Portanto, ele até odeia ser obscuro, mas reconhece que é obscuro. E gosta de ser muito obscuro. Voltemos à tabuada. Estará Herberto Helder a brincar connosco, com tantos logaritmos? Entre o sim e o não, optemos pelo quase sim. Pois há realmente apelos ao jogo neste livro,
ainda que seja um jogo de cena tão dramático como a paixão, paixão em sentido pascal. Diria que se trata de interatividade, uso que o poeta faz da simbólica maçónica para comunicar com maçons e familiares de maçons. Porquê? Eu vou dar a minha resposta. Porque entre a crítica que debate se ele é ou não é um poeta obscuro, prefere a crítica que o integra no mundo obscuro, ou seja, um mundo sagrado, ainda que ele se afirme ateu. Portanto, este livro, com o seu publicitário 33, é uma declaração de pertença ao nosso mundo, o obscuro e misteriosófico mundo dos símbolos. Insisto em que é realmente extraordinário levar a poesia a produzir cascatas de sentido a partir de elementos tão minimais como algarismos e sinais de pontuação. E agora retrocedo, visto que houve um excurso, retrocedo ao tal poema primeiro da lista. Que diz ele? Diz o contrário da lista. Diz que o poeta é incapaz de obedecer a leis e de formular regras na criação do poema, a que chama coisa inúmera, depois de a ter numerado de 1 a 15 no manuscrito. De um lado a lista, sinal do numerável, de outro a incomensurabilidade, de um lado ao obscuro, do outro lado ao claro, mas já sabemos que a coincidência dos contrários resolve isto tudo numa unidade, não é? Todos nós temos polaridades. Temos então um casamento de contrários, o número e o inúmero, a ordem e a desordem da criação e, se quisermos, o simbólico ovo, em que masculino e feminino casam, realizando assim o mistério da vida. Temos-lo neste mesmo primeiro poema, que remata com um par de palavras que funcionam como anagrama, digo eu, mas realmente é mais como capicua, embora sejam letras e não algarismos. Vou ler o verso. Serias, sobretudo, como um voo ou como um ovo, não é? Voo e ovo é uma capicua. É quase uma capicua. Tem as mesmas letras, não é? 3, por acaso são 3. À beira de terminar, começa agora por princípio. E no princípio, o que é que aconteceu? No princípio aconteceu este facto insólito de ter recebido no meu e-mail a notícia da próxima saída deste livro, mas não dizia letra aberta, quer dizer, eu não vi, não reparei sequer. O que eu vi foi num artigo intitulado 33 poemas de Herberto Helder, portanto, foi a imprensa que me mandou o e-mail, isto saiu aí alguns nos jornais. E já vimos como o título herbertiano, letra aberta, aparece no corpo de um poema, o da página 33, o que leva a perguntar quem e porquê. 33 poemas de Herberto Helder. Rezava a notícia. Jamais me lembraria de ir ao índice para os contar. Nem de certo daria aos números a atenção que hoje lhes concedi, se não tivesse sido alertada. Portanto, foi um aviso. Letra aberta é uma obra de arquitetura cujos materiais de construção evocam os do pedreiro, do escultor ou do canteiro. Tomemos o exemplo da estela, que começa por ser uma pedra com inscrições, certo? Que é uma estela. É uma lápide funerária, na maior parte dos casos. Escreveu umas poucas linhas como estela e como exemplo. Página 40. A estela é um monumento funerário a assinalar o modo como o poeta se vê desaparecer. Como é que ele se vê desaparecer simbolicamente, e aqui eu acho que já não há números nenhuns, o que é inconsciente mesmo. E digo isto porque ele não foi enterrado, é por enterramento, simbolicamente ele quer ser enterrado, mas na realidade ele foi cremado, foi o que disseram as notícias. E isso não se faz a menos que tenha havido uma autorização, não é? Portanto, isto não é coisa de razão, é coisa de inconsciente.
O abismo do inconsciente de que nasce a poesia é a fonte onde o autor bebe a matéria com que elabora os símbolos. Os que aparecem em letra aberta com bastante força são o ovo, matriz da criação com ab início, e o enterramento, que acaba por ser homólogo do embrião no ovo. Ambos, um abscôndito regresso à terra mater, ou germinação no interior do seu útero. Morrer, em termos simbólicos, neste livro, é o mesmo que ser semeado, enterrado para renascer. O que é comum, não é? Quer dizer, a morte é um renascimento. Esse era o maior... Mas ele está sempre a pensar na escrita. O Herberto não consegue pensar só em termos biológicos. Para ele, a escrita é uma coisa biológica, é uma coisa física. Portanto, ele está sempre a pensar em termos de escrita, e então o que ele queria era renascer nas letras, mas estava a renascer. Estes livros são completamente diferentes dos primeiros, tão diferentes que há um setor do público que ainda não se habituou, que rejeita. Esse era o maior dos desejos do poeta e estava a realizar-se nos últimos livros para seu próprio deslumbramento. O seu renascimento, nítido no estilo novo e na reincidente referência aos clássicos. Servidões, que é um dos últimos livros, se nos lembrarmos, abria com 2 versos decassilábicos de estilo renascentista. Eu primeiro até pensei que aquilo fosse de Camões, mas não estava assinado, portanto só podia ser dele mesmo, Herberto. O que me levou a estudar nesse livro alguns pontos de contacto com a obra camoniana. Para terminar, peço perdão por ter contado mais pelos dedos do que falado de mistérios, mas deixo aberta a porta para mais um punhado deles no poema da página 39, carregadíssimo de matéria sacral, noturno, tenebroso, sem outra luz, além daquela que anuncia o verbo em certo pão, um pão secreto e profundo, encarnado, poético pão que salva e ressuscita, e vou citar: um nome que me digas, ou me não digas 2 vezes, em 2 abismos de sono, esse nome faz-se carne, no mais âmago de mim mesmo. Esse nome trabalha-me, é igual ao segredo. Então, eu como no mais escuro do mundo, cortada a água e mais nada. Quase como quando se morre, mais devagar, se é a noite que entra. Pão profundo, mastigado, acaso, na maior das noites seguidas, umas às outras. Obrigada pela vossa atenção. Muito obrigado, Stella, por este magnífico momento. Nós vamos sair daqui nada da mesa, porque vamos ter não uma estreia mundial, mas uma estreia cósmica. Foi assim que o Hugo Silva há pouco me pediu para apresentar os Melgas Ensemble, a quem vamos dar lugar aqui na mesa. E despeço-me já, depois teremos ainda Herberto pela Maria Azanha. Não sei se a Risoleta quer fazer algum anúncio. Pedro, Dei uma rosa. já está. Hoje tem direito a rosa. Aqui um programa. Eu só estava tipo admirada de Ai, que chique. O programa e tudo. Isto é uma estreia. Bem, boa tarde. Como, antes de mais, obrigado pelo convite. Não é a primeira vez que estou aqui nestas sessões télmicas, mas desta vez decidi vir em grupo. O repertório que escolhemos não foi um repertório particularmente misteriosófico, porque achamos que tudo é misteriosófico. E pronto, são 3 peças. Agora vejam o simbolismo do mundo onde quiserem. Somos 6. 6 e 3 dá 9. Temos o 3 e o 9.
E agora vamos emprestar a música para vocês.
unto my carcass quite. No is left, no hope is left, not help can stand instead, no help can stand instead. Oh, doleful, doleful death, oh, doleful, doleful death, doleful death, doth God of pleasure quite, of pleasure quite. Yet was I going, yet was I Muito obrigada aos nossos amigos cantores que dizem que não vêm cantar uma música que tem a ver com a minha filosofia, assim como o Herberto Helder diz que é teu. Enfim, nós fingimos que acreditamos. Então, antes de dar a palavra à Maria Azenha, que vai ler seguidamente textos de Herberto, 3, queria só anunciar a próxima sessão, que por acaso não é a sexta, é a quinta, é uma antes da sexta, a próxima sessão da Misteriosofia em maio. Já agora que estamos aqui na questão dos números, é curioso porque é a quinta, no mês 5, não é? E que é o mês do aniversário do António Telmo. António Telmo faria 89 anos no dia 2 de maio. E nós vimos aqui no dia 19, a terceira quinta-feira do mês, como habitualmente, desta vez celebrar o aniversário do António Telmo. Aliás, nós estamos sempre a celebrar aqui o pensamento do António Telmo, porque ele teve muitos amigos e continua a ter muitos admiradores. Só que, de facto, nessa sessão vai ser especial, porque vamos estar muito focados no pensamento e na obra do António Telmo. Mesmo o Miguel Real, que era para vir hoje e não pôde por razões de ordem particular, virá aqui falar sobre os Cavaleiros do Amor, do Sampaio Bruno, que é um tema que está profundamente relacionado também com o pensamento do António Telmo. O Pedro Martins falará sobre o pensamento maçónico do António Telmo. Eu falarei sobre as páginas autobiográficas. E vamos ter também música, vamos ter a Patrícia Domingos, que virá cantar, vamos ter uma dança com o Pedro Paz e a Sandra Bataglia, que virão dançar, vamos ter, não sei se nessa sessão teremos leituras, tenho a impressão que não colocámos porque já estava muito cheio, mas enfim, até poderemos ter leituras pela Maria Azenha, logo se vê, ainda teremos de resolver isso. E pronto, eu penso que é só isto que faltava anunciar, e estou muito grata por terem estado aqui novamente connosco, foi muito bom.
a todos aqueles que já falaram antes. Muito obrigada à Estela, muito obrigada ao Luís. E agora vamos ouvir então a Teresa. Vou ler 3 poemas da letra aberta. Um louco, um esquizofrénico, um homem de certo profundo e estrangeiríssimo, vem de longe para oferecer o exemplar único de um livro escrito e desenhado apenas para mim. E eu, a medo, penso no vínculo. Que terrível e, de certo, muito belo, muito inexplicável, que forças se exercem dentro do autor e do leitor, que estarei assim tão só na desolação do mundo a lê-lo. Que loucura! Que estrela, que início de cada coisa, noites afora a lê-lo, a recebê-lo debaixo de uma luz onde ninguém verá nunca, e essa luz só minha. O livro único do louco, o meu único livro louco. Porquê? Oh, segredos do arranjo das coisas, porquê eu apenas? Porquê o escolhido de seja o que for, como uma estrela? Sim, me queima esse dom tão longo, esse toque inexplicável de uma luz abscôndita. Imagem a imagem, letra a letra, leitura indefectível. Que belo livro difícil, que humílimo, delicado, esmagador, tudo dado de um lado ao outro, risca que liga ao mundo, que une tudo, que elimina todos os outros na íntima forma e na forma exposta. Escrevi umas poucas linhas como estela e como exemplo, mas faltava a algures uma linha de silêncio que as ligasse todas. E então abri a mão inteira e sobre a mão abri a boca. E depois fechei os olhos a toda a volta. E depois a terra estremeceu. E depois eu estremeci no meio dela, mudo e cego e surdo e imóvel. Mas soube que não tinha criado os elementos do mundo, nem nada que ligara nada com que ligasse. E o poema ruiu de alto a baixo, sem base, ou centro, ou como, ou nó, ou mundo, ou mais ou menos que isso, sem autor, confesso, mas sobretudo, sem silêncio, sobretudo, sem silêncio no meio, sem o intenso silêncio do milagre. E então olhei as coisas sem as ver, ou demais as vendo, e falei, e falhei, mas não foi por causa disso, foi por causa do nada do mundo, foi apenas por nada. Oh, que beleza sem gramática,
que ferocíssimo esplendor. Rosa encarnada pelo ar acima, que é a funda curva absurda. Rosa ascendida, acesa desde a terra desmanchada, escrita sobre o papel escrito, e que o papel arda, que a extrema flor do cato suba entre folhas espessas e coroas de espinhos, mas que seja, enfim, mais perentória ainda, a rosa irreversível.